Já estamos de volta, segundo bloco TV Câmara Informa. E agora vamos falar sobre o trabalho dos vereadores da Câmara Municipal. No ar, Câmara Acontece. O vereador Renato Fresneda Delmore usou a tribuna durante a sessão para falar sobre o trabalho de recap que está sendo realizado na Avenida Lélio Pisa, além da necessidade de realizar um trabalho de melhorias nas valetas que se encontram em toda a via. Em relação à Avenida Lélio Pisa, a gente conseguiu uma verba do governo federal e foi feito o recap na Lélio Pisa. E os tupanenses agora estão cobrando a gente a respeito das valetas, né, que ficou de arrumar as valetas. E eu liguei para o secretário Valentim César Bijeski, a gente cobrou o Valentim já notificou a empresa, inclusive a Avenida Dracena, que o Lucas Satano também conseguiu uma verba pelo deputado dele. E tem aquela tartaruguinha, né? Foi retirada já, né, Lucas? Então, quero comunicar ao povo tupanense que as valetas da Lélio Pisa logo já serão consertadas ali para melhorar o trânsito ali. E também ali na Avenida Dracena, né? É a antiga Avenida Dracena. Logo já vai estar todo feito o conserto ali dessas duas vias. Durante a sessão camarária, o vereador Paulo Henrique Andrade parabenizou a Prefeitura por meio da Subsecretaria de Cultura, além do Instituto Luiz Bertazzoni, pela realização do primeiro Festival do Folclore de Tupã, que foi realizado nos dias 1º, 2 e 3 de setembro, na Praça da Bandeira. Parabéns, Charles. Parabéns a toda a equipe que esteve com você, Luiz Carlos, Jonathan, por poder traduzir isso em imagens, mas a imagem que mais me dá a tranquilidade de saber que quando a gente faz algumas movimentações, como fizemos aqui, colocando a Secretaria de Cultura, junto com a Secretaria de Esportes, junto com a Secretaria da Educação, é esses projetos que têm todo um envolvimento de Secretaria da Educação. 800 crianças aqui das nossas creches puderam entender o que é o folclore, né? Coisas que talvez... se os pais não lerem hoje para os seus filhos, eles não vão saber o que é um saci pererê, uma mula sem cabeça. E eventos como esse mostram que a cultura precisa, sim, ter pessoas como o Luiz Carlos e do Charles que fazem isso com amor. Previsão do tempo. Vamos saber como ficará o tempo nesta sexta-feira, aqui em Tupã e, claro, também na região. É com você, Gisele Massoca. Oi, Glaucio, e oi para todos que nos acompanham. Bom, a sexta-feira em Tupã amanhece com sol entre algumas nuvens, mas não há probabilidade de chuva. As temperaturas seguem amenas, com mínima de 15, a máxima é de 26 graus. Então pode ver que essas temperaturas vão ficar mais amenas nesta sexta-feira. Já na cidade de Pompeia, os termômetros marcam mínima de 13, com máxima não passando dos 25 graus. O dia amanhece com muitas nuvens e continua assim até anoitecer. E por último, Glaucio, vamos falar da cidade de Bastos, aqui vizinha. O dia será marcado por sol entre poucas nuvens, com temperatura mínima marcando 16 graus. No decorrer da tarde, a temperatura sobe e a máxima fica na casa dos 27 graus. Segundo o Climatempo, a sexta-feira segue sem previsão para chuva. Eu fico por aqui, volto amanhã com as informações sobre o tempo para o final de semana. Espero vocês. Até lá! Vamos agora ao nosso Giro de Notícias. O atleta tupanense Carlos César Gélio, popular Carlinhos Corpus, conquistou a segunda colocação em sua faixa etária durante a tradicional maratona realizada na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Ele percorreu os 42 quilômetros da prova no tempo de 3 horas, 48 minutos, baixando cerca de 11 minutos em relação à sua participação em 2017, quando foi o 17º atleta na classificação geral. A bucólica região catarinense recebeu nesta edição cerca de 7 mil pessoas durante os 3 dias de evento. A maratona desafiou os atletas em 250 curvas de subida íngreme. Parabéns ao tupanense. A seccional da Polícia Civil de Tupã recebeu 7 novas viaturas 0 km.
São veículos caracterizados para o serviço ostensivo, ou seja, quando a polícia trabalha com todas as sinalizações e identificação visual para ser identificada pela população. Policiais de Tupã foram à cidade de Bauru e já trouxeram as viaturas para a cidade. Os veículos serão usados nos trabalhos já de forma imediata, segundo o delegado seccional de Tupã, Dr. Luiz Antônio Raui. O vereador Alexandre Scombate acompanhou no último fim de semana jogos da equipe do Tupã Basquete contra a equipe do SESI São Paulo, além da equipe de São José dos Campos. A equipe tupaense ganhou em todas as categorias. Acompanhe. O vereador Alexandre Scombate acompanhou a atuação da equipe do Tupã Basquete no último fim de semana contra as equipes do SESI São Paulo e de São José dos Campos. Os jogos fizeram parte de mais uma etapa do campeonato da Federação Paulista de Basquete. Agora está praticamente começando o segundo turno da competição. Essa categoria ficou em primeiro, no primeiro turno. Também foi a equipe campeã da Federação Paulista no ano passado. Então estamos treinando forte. Nas férias, ela só teve 10 dias de férias, porque elas jogaram uma competição de 19 anos. Representou muito bem. Então estão confiantes para chegar no final aí em novembro, conseguir novamente trazer as finais para Tupã e tentar mais um ano ser campeão aqui dentro de casa. Hoje nós estamos com 6 núcleos, né? Agora aumentou mais um núcleo de basquete, então tem basquete na cidade toda. Pensando nisso, em formar atletas na base e trazer para essa equipe de alta competição. Gostaria já agora em agradecer em nome do Caio, Renan, vice, e também Alexandre Scombate, que está sempre por perto nos ajudando. E a prefeitura está nos ajudando já desde o início do mandato aí. Então a gente gostaria de agradecer mais um ano. A equipe do Tupã Basquete venceu a equipe do SESI por 89-32 na categoria Sub-16 e por 92-38 na categoria Sub-18. Já contra a equipe de São José dos Campos, a equipe tupaense venceu por 71-42 na categoria Sub-16, 74-69 na categoria Sub-18 e 61-44 na categoria Sub-14. O vereador Alexandre Scombate parabenizou o trabalho de toda a comissão técnica da equipe do Tupã Basquete, além do trabalho de base que é desenvolvido pela equipe. 5 importantes jogos esse final de semana, 2 jogos contra o SESI São Paulo, mais 3 jogos aí contra São José dos Campos e Tupã na ponta da tabela do Campeonato Paulista aí e realmente fazendo a diferença, né? Tupã hoje que é forte no basquete aí, levando o nome de Tupã, não só em Tupã, mas também para todo o Brasil, todo o estado de São Paulo, inclusive com jogadores aí fora do Brasil. E esse campeonato é o diferencial no estado de São Paulo. E falar que Tupã vem atuando fortemente aí na base, né? Tanto no basquete feminino e do basquete adulto, isso aí com o apoio do poder público e de patrocinadores. Tupã tem revelado aí grandes nomes, né, que estão também fora do Brasil. Isso aí o que resulta de um trabalho aí de uma diretoria realmente aí comprometida e uma equipe técnica também de muita qualidade. O desempenho da equipe do Tupã Basquete vem despertando os olhares dos amantes do basquete em todo o país. Ederson André e Mariane são de Candelária, Rio Grande do Sul, e viajaram mais de 1.000 quilômetros para conhecer de perto o trabalho da equipe tupaense. Já é muito bem falado esse projeto lá no Sul, né? Tem vários treinadores, sabe, de alta capacidade que falem super bem do projeto aqui de Tupã, né? Por isso a gente já foi indicado a minha filha vir fazer um teste aí, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo pro ano. Ela vai competir com a equipe de Tupã, né? A gente tem um exemplo lá de Candelária mesmo, né? A tal de Milena, que ela veio, passou, acho, 1, 2, 3 anos aqui e já foi para fora, né? Isso aí é uma vantagem, é um baita exemplo do clube que tem aqui, nós temos dentro do Brasil, é o Tupã aqui, né? Mariane, de apenas 15 anos, veio acompanhada pelo pai, especialmente para participar de um teste para integrar a equipe do Tupã Basquete. O que mais me motivou foi uma guria que era lá de Candelária. Ela já jogou aqui e... eu não sei explicar muito bem, mas
Ela teve uma bela carreira, está tendo inclusive, e eu acho que ela se esforçou muito, sabe? E eu acho que eu tenho potencial para estar aqui, eu quero muito jogar, eu gosto muito de estar na quadra. O meu técnico, o Ricardo Elvanger, foi ele que falou sobre o projeto, enfim, Tupã, e ele que trouxe até as gurias para cá e me deu a oportunidade de vir para cá também. Sonho em estar em grandes equipes no futuro? Sim, com certeza. Com certeza. Agora é hora de falar sobre economia com o professor e economista Roberto Kawasaki. A criação de pisos salariais federais, como é o caso dos professores e dos profissionais de enfermagem, é um bom caminho para o Brasil? Ou, embora a valorização seja justa, poderia colocar em risco as contas públicas? Professor Roberto Kawasaki explica. No ar, o quadro Nosso Bolso. Ela é justa, ela é correta e nada mais plausível e lógico que fosse feito como existem pisos salariais para tantas outras categorias já de profissões regulamentadas. Portanto, é uma reivindicação justa e legal. Acontece que existe um problema muito sério, principalmente nessa categoria, porque nós que vivenciamos há tão pouco tempo a questão da pandemia e nós pudemos verificar a importância dessa categoria para a saúde pública nacional. E ficou muito evidente o papel fundamental desses profissionais. E nada mais justo do que fosse feito, através de uma legislação federal, um piso nacional. Contudo, como eu disse, há um problema muito sério. Por quê? Porque nós vivenciamos uma crise não apenas sanitária, mas sobretudo uma crise econômica muito grande e também afeta o setor público. Então nós temos um setor público com dívida pública, com déficit público e com isso acarretará problemas para as finanças públicas. De outro modo, existe uma outra questão, profissionais que atuam também no setor privado, como a gente vê, por exemplo, aqui em Tupã, na Santa Casa de Misericórdia de Tupã. E aí todos nós sabemos como o setor de saúde vive com problemas de receita. Para que a gente tenha uma ideia, a Santa Casa de Tupã, por exemplo, ela recebe através do governo federal o atendimento que ela presta para o SUS. Mas é bom sempre lembrar que a tabela SUS, por exemplo, ela não é reajustada desde 2008. Portanto, nós estamos falando qualquer coisa como 14 anos em que a tabela SUS ela não é reajustada. Se fôssemos reajustar a tabela atual, nós teríamos que reajustar em pelo menos acima de 120%, segundo cálculos preliminares. Portanto, isso demonstra como a receita advinda do setor de saúde, seja público ou não, ela é muito abaixo das necessidades de gastos, porque os custos elas foram subindo ao longo dos anos. Então, o segmento da saúde, como a categoria de enfermagem, ela merece ter uma remuneração maior. Contudo, nós temos esse problema muito sério, que evidencia como o Brasil se encontra realmente com um problema geral, não é apenas a área da saúde. Então nós temos questões salariais de diversas categorias de renda que merecem ganhar mais e ganhando mais, evidentemente, isso será muito bom para a economia, porque nós teremos esses profissionais, enquanto consumidores, aumentando o seu nível de consumo. Isso gera um efeito econômico multiplicador muito bom para a economia, porque nós vamos aumentar a produção, vai gerar mais emprego, vai arrecadar mais impostos. Contudo, de imediato, esses setores, seja o público ou mesmo o privado, ela não encontra com condições financeiras de poder arcar com esse aumento de custos. É justo, porém, é um problema sério que o país vai ter que resolver e isso só se resolverá com o crescimento econômico, aumentando a produção, aumentando a renda e com isso nós teremos condições de poder atender às reivindicações justas de todos os profissionais, inclusive estes, por exemplo, da área da saúde.
E com o quadro Nosso Bolso, chegamos ao final de mais uma edição TV Câmara Informa, sempre com o trabalho dos vereadores da Câmara Municipal e as notícias mais relevantes de Tupã. Voltaremos amanhã, sexta-feira, com o nosso resumo de notícias. Tenham todos uma ótima noite de quinta-feira. Voltaremos amanhã aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até amanhã.